No meio do oceano, ninguém pode ouvir você gritar. Eu achava que isso era um clichê de filme. Até a semana passada. Eu sou Fábio, operador de sonar em uma plataforma de petróleo no meio do Atlântico Norte. Este lugar é o inferno, mas é o meu inferno. A tempestade chegou sem aviso. Ondas de 15 metros. Ventos que uivavam como demônios. A plataforma se tornou uma ilha metálica em um oceano enlouquecido. Ficamos isolados, sem comunicação externa. Apenas nós e o rugido ensurdecedor do mar. Minha cabine de sonar se tornou meu santuário. No escuro, apenas o brilho verde e as batidas rítmicas do equipamento me faziam companhia. Foi então que o sinal apareceu. Uma batida fraca, mas constante, vindo de 10.000 metros de profundidade. De um lugar onde nada deveria existir. Não era um submarino nem um peixe. Era rítmico, um padrão. Pensei que o sonar estava com defeito, mas ele persistia. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3. Um padrão matemático simples. Como se alguém ou algo estivesse chamando. Minha curiosidade foi maior que o medo. Usando o transmissor de baixa frequência, enviei uma resposta. O mesmo padrão. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3. O sinal parou. O oceano ficou em silêncio no sonar. Pensei que tinha assustado o que quer que fosse, mas então ele voltou. Não era mais apenas um padrão simples. Batida rítmica agora. Era mais longa, mais complexa, mais inteligente. Contei para o resto da equipe. Eles riram, me chamaram de louco. Mas a risada deles não durou muito. Os equipamentos começaram a falhar sem motivo. Luzes piscavam. O rádio só chiava. A plataforma parecia estar viva. Os pesadelos começaram. Toda a equipe, individualmente. Sonhos com escuridão e tentáculos que se contorciam do abismo. Então aconteceu. O cozinheiro Big Mike, que mal sabia cantar o hino nacional, começou a cantarolar. Não era uma música que eu conhecia. Era a melodia do sinal. A mesma batida rítmica, mas agora com uma tonalidade gutural desumana. Perguntei de onde ele tinha tirado aquilo. Ele apenas sorriu, um sorriso vazio, e continuou a cantarolar. Os olhos dele estavam diferentes. O sorriso de Mike me assombrou. Naquela noite, o cantarolar se espalhou. Ouvi outro colega, um engenheiro chamado Dave, assobiando a mesma melodia rítmica enquanto consertava um painel. Quando ele se virou, seus olhos também tinham aquele brilho vazio. A coisa, o que quer que fosse, não estava mais só no fundo do oceano. Estava a bordo e estava crescendo. A paranoia tomou conta da pequena facção de nós que ainda parecia normal. Éramos 6 homens restantes contra 2 que já não pareciam mais humanos. Começamos a andar em grupos, nunca sozinhos. O medo era palpável, mais denso que a névoa da tempestade lá fora. Então, o gerador principal falhou. Uma das bombas de lastro, essencial para manter a estabilidade da plataforma nas ondas gigantes, parou de funcionar. A plataforma inteira começou a adernar perigosamente para a esquerda. Corremos para a sala de máquinas. Dave, o engenheiro que assobiava, estava lá olhando para o painel de controle com um sorriso calmo, enquanto os alarmes soavam. Não se preocupem, ele disse, a voz monótona. O equilíbrio logo será restaurado. Não era um defeito, era sabotagem. Eles não estavam tentando consertar a plataforma. Estavam nos preparando para algo, nos tornando vulneráveis. Voltei correndo para a minha cabine de sonar. Aquele sinal era a fonte de tudo. Eu tinha que pará-lo. Tentei desligar o equipamento, cortar a energia, mas nada funcionava. O sonar parecia ter vontade própria. Desesperado, coloquei os fones de ouvido, aumentando o filtro de ruído ao máximo. Eu precisava ouvir, e no meio das batidas rítmicas do abismo, eu ouvi uma voz. Antiga, profunda, arrastada, como o ranger de continentes. Ela sussurrava em uma língua que eu não conhecia, mas algumas palavras se destacavam em um português perfeito e gutural. Abra a escotilha. Gelei. Eu sabia exatamente de qual escotilha ela estava falando. A Moonpool?
A piscina lunar. Uma abertura gigantesca no centro da plataforma, que dá acesso direto às profundezas escuras do oceano. A nossa única e mais frágil barreira contra o que estava lá embaixo. Arranquei os fones e saí correndo da cabine. E eu os vi, Big Mike e Dave, andando em um ritmo lento, quase hipnótico, pelo corredor principal. Eles não estavam indo para a sala de máquinas. Estavam indo em direção à sala de controle da Moon Pool. Corri e me coloquei na frente deles, bloqueando o caminho. Vocês não vão a lugar nenhum, eu disse, a voz tremendo. Eles pararam e viraram a cabeça na minha direção em perfeita sincronia. Os olhos deles estavam completamente negros. E quando falaram, as duas vozes saíram em uníssono. Uma harmonia distorcida e terrível. Nós precisamos abrir a escotilha. Nesse exato momento, as luzes da plataforma piscaram violentamente. E então, tudo se apagou. A energia principal tinha sido cortada. Ficamos em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelas fracas luzes de emergência vermelhas. E no breu, eu ouvi um som metálico e pesado. O som da tranca hidráulica da Moon Pool começando a se soltar. A escuridão e os alarmes vermelhos transformaram a plataforma em um pesadelo. Corri, tropeçando em cabos soltos, na direção da sala de controle da Moon Pool. Os outros membros da equipe, os que ainda eram humanos, estavam em pânico, tentando restabelecer a energia sem entender a verdadeira ameaça. Cheguei à sala de controle. A porta de aço estava entreaberta. Lá dentro, Big Mike e Dave estavam em frente ao painel principal, suas silhuetas recortadas contra as luzes vermelhas piscantes. Eles estavam girando a válvula manual de liberação de emergência. A enorme escotilha circular no chão da sala da Moon Pool, do outro lado do vidro, estava se abrindo. Parem! Eu gritei. Eles não se viraram. Continuei correndo, mas outro membro da equipe, um que eu achava que estava do meu lado, me agarrou por trás. Seus olhos também estavam negros. A infecção, ou o que quer que fosse, era mais rápida do que eu pensava. Lutei para me soltar, mas ele era forte, com uma força que não era natural. Ele me jogou contra a parede e minha cabeça bateu no metal com um som surdo. Minha visão escureceu por um instante. Do outro lado do vidro de observação, a escotilha da Moon Pool estava quase totalmente aberta, revelando um poço escuro de água do oceano, agitada e borbulhante. A luz vermelha de emergência dançava na superfície negra da água, o som das batidas rítmicas do sonar, que antes só eu ouvia, agora ecoava por toda a plataforma, vindo daquela abertura. As batidas eram altas, poderosas, como o coração de um leviatã. E a água no centro da Moon Pool começou a subir. Não era a maré. Algo gigantesco estava subindo do abismo, deslocando toneladas de água. Então eu os vi. Tentáculos, grossos como troncos de árvores, escuros, brilhando com a mesma luz esverdeada que eu tinha visto na floresta do meu sonho. Eles emergiram lentamente da água, tateando o ar. O horror paralisou a todos. Os membros normais da equipe, que finalmente perceberam a ameaça, gritaram. Os infectados apenas ficaram parados, olhando com reverência, como se estivessem saudando seu Deus. Os tentáculos se agarraram às bordas da Moon Pool e a criatura começou a se içar para fora da água. Não era apenas grande, era colossal. Uma massa de carne escura, coberta de olhos que não piscavam e bocas que se abriam e fechavam em silêncio. A plataforma inteira gemeu sob o peso da criatura. Eu sabia que era o fim, mas então, a voz na minha cabeça, a mesma voz antiga do sonar, sussurrou uma última diretriz. Mas não era para mim, era para a criatura. Recolha os seus. Os tentáculos se moveram com uma velocidade assustadora. Eles não atacaram a mim ou aos outros homens em pânico. Eles foram diretamente para Big Mike, Dave e os outros infectados. Eles não gritaram, apenas aceitaram. Os tentáculos se enrolaram ao redor deles, levantando-os no ar.
e seus corpos começaram a se dissolver, a serem absorvidos pela carne escura da criatura em um brilho esverdeado. A criatura terminou de absorver seus seguidores. Então, no silêncio que se seguiu, todos os seus incontáveis olhos se viraram para nós. Para mim e para os outros 3 sobreviventes, encolhidos no canto da sala de controle. Não havia raiva em seu olhar, apenas observação, como um cientista olhando para um inseto. Tão lentamente quanto emergiu, a massa colossal de carne e olhos começou a afundar de volta na água escura da Moon Pool. Os tentáculos deslizaram para dentro, um por um, até que a superfície da água ficou calma novamente. Então, o som das batidas rítmicas que ecoava por toda a plataforma cessou. No momento em que o som parou, as luzes principais da plataforma piscaram e voltaram a funcionar. Os alarmes se calaram. E lá fora, a fúria da tempestade começou a diminuir. A criatura tinha partido. Ela não veio nos destruir. Veio apenas buscar o que era dela. Fomos resgatados 3 dias depois. A versão oficial foi uma onda traiçoeira. Disseram que a tempestade causou uma falha catastrófica e nossos colegas foram levados pelo mar. Fomos forçados a assinar acordos de confidencialidade com a ameaça implícita de que ninguém acreditaria em nós. Loucos, estresse pós-traumático. Eu voltei para a terra firme, mas nunca mais fui o mesmo. Não consigo mais olhar para o oceano. O som das ondas me causa ataques de pânico. Todas as noites eu tenho os mesmos pesadelos. A escuridão, os tentáculos e os olhos que não piscam. Estou quebrando meu acordo de confidencialidade agora porque tenho ouvido histórias. Relatos de outras plataformas, de submarinos de pesquisa em todos os cantos do globo. Eles estão captando um sinal, um padrão rítmico, vindo de uma profundidade onde a vida não deveria existir. Nós não o acordamos. Nós apenas o lembramos de que estávamos aqui. Nós cutucamos o abismo, e o abismo está começando a responder.